Amém. Vamos lá iniciar. Pode deixar naquela cor que estava, fica bem clarinho aqui, fica top. Vamos fazer uma oração, queridos, pela palavra dessa noite? Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor, Deus, pela oportunidade de compartilhar da Tua palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos, todos que aqui estão, as famílias que aqui estão representadas. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Pai, para que a Tua vontade, ela venha sobre nós. Em nome de Jesus, como nós cantamos aqui, há poder no Teu nome. E no Teu nome nós oramos, para que esta palavra cumpra o propósito pela qual o Senhor nos deu. E no nome de Jesus Cristo, Pai, que ela não volte ao Senhor sem cumprir, Pai, a Tua vontade. Em nome de Jesus, eu oro declarando falência de toda a intenção do diabo, de toda a estratégia do inferno, de roubar a semente que está sendo semeada no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, declaro falido. E, Pai, e declaro, Pai, no nome de Jesus a nossa dependência. O Espírito Santo conduz conforme a vontade do meu Senhor. Conduz conforme o desejo do meu Pai. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Quem pode aplaudir o Senhor, queridos? Aleluia, glórias a Deus. Deus é bom, né, queridos? Amém. Amados, nós estamos falando sobre a vida de Paulo, né? E o culto do domingo passado foi especial, né? Foi um culto muito top. Eu creio assim, cara, que Deus falou muito forte aos nossos corações. E então, assim, o nosso primeiro tema, né, dessa série, a gente falou sobre o encontro que transforma, né? Então, o encontro com Jesus, ele transforma uma vida. Se você precisa de uma mudança, querido, você precisa buscar esse encontro, sabe? Porque este encontro é o que vai te transformar, tá? Não é o encontro com a igreja, não é o encontro com o pastor, não é o encontro com o amigo, é o encontro com Jesus. Ele que muda. Jesus, se ele entrar, cara, ele faz a transformação. E na semana passada nós conversamos sobre uma verdade que muda tudo, né? Que é a justificação pela fé. Quando a gente entende isso, nós passamos a viver de uma forma diferente. Nós vemos como Deus, ele nos declara justo, não por mérito nosso, né? Mas pelo que Jesus fez na cruz. Então, pela atitude de Jesus, eu e você somos perdoados. Não porque eu e você fizemos algo para merecer, mas porque ele nos amou tanto que ele assumiu o nosso lugar naquela cruz. Amém, queridos? Então, assim, a gente aprende também como essa graça, ela não nos dá uma licença para pecar. Pelo fato de Jesus Cristo ter me perdoado, então é só eu voltar para Jesus e ficar pedindo perdão sempre, sabe? Eu vou, faço, venho, sabe? Não, não é isso, queridos. Deus, ele me liberta para eu ser livre. Não me liberta para eu ficar me sujando, né? Ele não me liberta para eu ficar voltando para o lugar da onde ele me tirou. Ele me liberta para que eu tenha uma vida uma vida nova nele, né? Então, assim, queridos, essa é a base do nosso relacionamento com Deus. Nós identificamos a nossa necessidade de Cristo, temos um encontro com Ele, entendemos que somos justificados pela nossa fé. Então, essa justificação nos proporciona uma nova vida e ela nos leva a viver algo novo. A base é essa. Aí, queridos, quando nós somos justificados e começamos a andar com Deus, aí a gente passa a viver algo diferente. E como que é isso na prática? Como a gente forma uma comunidade forte? Como que a gente, fortalece a nossa casa? Como que a gente fortalece a nossa vida dentro do nosso trabalho? Por que muitas pessoas não conseguem entrar neste lugar? Por que muitas pessoas, queridos, eles até tentam, mas parece que não rompem, não acontece, não vai, entendeu? Eles travam, né? Então, assim, cara, como que a gente faz para chegar neste lugar? Uma comunidade forte, uma igreja que realmente faça a diferença no mundo. Como que eu posso fazer a diferença? Como que eu posso, sabe, mudar o lugar aonde eu estou? Porque vamos lá, queridos, se eu sou luz, né? A Bíblia diz que eu sou luz, amém, queridos? Eu não, eu e você, amém, queridos? Nós somos luz. Por que nós não estamos iluminando? Por que nós não estamos transformando o lugar à nossa volta? O que acontece, né? Então, assim, como que a gente pode viver esta base, né? Esta verdade do Evangelho, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece um grande caos?
né? Como que você se mantém nessa caminhada firme e forte, mesmo que tudo ao teu redor esteja caindo, esteja quebrado? E é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo ele vai nos mostrar hoje, queridos. Então, nós vamos mergulhar na carta que ele escreveu para a igreja de Corinto. E olha que legal, nós acabamos de estudar as cartas de Corinto, né? Através do mergulhando na palavra, então a gente vai um pouco mais fundo hoje. Corinto, queridos, era uma cidade grande, né? Uma cidade importante, mas também era uma bagunça. Era uma grande metrópole. Porém, queridos, era uma bagunça. Era cheia de religiões diferentes. A imoralidade imperava, né? E era gente brigando por tudo, queridos. Por tudo. Era uma loucura. Parece familiar isso, não? Sim ou não? Né? A gente olha para o nosso contexto hoje, a gente consegue enxergar coisas muito semelhantes. O nosso mundo hoje, ele tem, né, ele é um mundo dividido. Queridos, é barulho, é tanta gente querendo provar que está certa. E, cara, não é muito diferente do que eles viviam lá naquela época. Porque hoje a gente vê, assim, cara, uma necessidade de provar que eu estou certo, né? O meu pensamento é o certo, minha maneira de fazer é o correto. Mas posso dizer uma coisa, queridos? Quem quer ouvir? A tua maneira de fazer não é certa. A minha maneira de fazer também não é certa. Qual que é a maneira de fazer que é certa, então? A maneira de Deus. Amém, queridos? A maneira de Deus que é a certa. Se eu entendo Deus e compreendo a vontade de Deus para mim e passo a obedecer a Deus, então eu passo a fazer as coisas certas da maneira de Deus. A igreja de Corinto, então, mesmo sendo de Jesus, né, a igreja que foi implantada lá, mesmo sendo de Jesus, ela estava pegando um pouco da atmosfera daquela cidade. E tinha problemas sérios, tinha brigas, tinha divisões, uma valorização exagerada da inteligência humana. E Paulo, então, ele escreve para eles, né, e para nós nesse tempo, mostrando como construir uma igreja madura, como nós sermos pessoas maduras. Cara, em meio a um caos. Queridos, então ele vai nos ensinar a ver as coisas de um jeito diferente. Você observar as coisas de uma maneira diferente, com a sabedoria de Deus. Alguém já ouviu essa frase? Ah, um dia ele cresce. Já ouviram isso? Sim ou não? A gente fala muito isso para os jovens, né? Eu já ouvi isso muito. Ah, um dia ele cresce, um dia ele cresce. E hoje eu me vejo falando isso, né? Então, por quê? Porque eu não tenho mais 18 anos. Não tenho mais 28 anos. E nem 38. Hoje eu tenho 48. Queridos, eu me considero jovem. Mesmo que você fale que eu não seja, eu vou falar para você que eu sou. Amém, queridos? Né? Por quê? Porque eu me vejo assim, então tá tudo bem, né? Mas eu entendo que Deus exige de mim uma postura diferente hoje que eu não tinha quando eu tinha 18 anos, quando eu tinha 28 anos, quando eu tinha 38 anos. Então, assim, o que Deus exige de mim, o que a sociedade exige de mim, o que a minha família exige de mim, ele necessita que eu seja uma pessoa madura. Então eu preciso amadurecer. Amém, queridos? Chega um momento que nós precisamos amadurecer. Amém, queridos? Amém? Vocês estão aqui? Amém. Às vezes, queridos, não sei vocês, se vocês já passaram por isso, mas quando eu tinha 15, 16 anos, eu não via a hora de chegar a 18. Né? E agora que eu tenho 48, eu falo, nossa, como passou rápido. Passou muito rápido. Cara, né? Se eu tivesse a oportunidade de ter 16, 17 anos de volta, né? Mas não tem. Não tem. Então, se você tem 16, 17, 20, né? Se você tem menos de 30, aproveite, gente. Daqui um pouco, quando você vê, é 35. Daqui um pouco, quando você vê, é 45. Né? Daqui um pouco, você está beirando os 50. E, de repente, você está lá nos 60. E, cara, se você chegar aos 40, 50, 60, sendo uma pessoa madura, você está vivendo o propósito. O problema é quando você chega nessa sendo uma criança. E tem, gente. Tem muito homem
de 40, 50 anos, que parece um adolescente. Mas não é por causa do vigor, é da cabeça. Por causa da maneira que pensa. E é aqui que pega. E é o que Paulo está falando para essa igreja. Cara, vocês precisam amadurecer. Vocês precisam crescer. Não dá mais para ficar perdendo tempo com essas picuinhas, não. Não dá mais para ficar perdendo tempo com essas coisinhas, não. Né? Tem coisas que a gente tem que virar a página, troca a música, vira o disco. Né? Então, assim, queridos, ele vai nos ensinar a ver coisas de uma forma diferente com a sabedoria de Deus. Olhar as coisas de forma a enxergar com os olhos do Senhor. Então, queridos, o nosso objetivo é entender de forma clara, né, e com exemplos do nosso dia a dia, como a sabedoria de Deus pode nos ajudar. Como que eu posso trabalhar a minha vida, queridos, para viver, né, superar desafios, viver em unidade e ser uma igreja que realmente reflete a maturidade de Cristo. Ser um cristão maduro, né? Amém, queridos? Glória a Deus. Então, assim, a gente pode chamar o primeiro tópico do o caos da divisão. Cara, divisão dá um BO, né, gente? Quem já passou por esse problema de divisão? Cara, divisão dentro de casa, família, né? Dentro da própria casa. Tá o pai, tá a mãe, os filhos e, cara, e a casa dividida. Acontece, não acontece? Tem um monte. Paulo começa a carta já indo direto ao ponto. Ele vai sem rodeios e ele diz lá no versículo 10, 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha o que ele está falando. Meu, pare com essas picuinhas. Pare com essas tretinhas. Sabe? Sempre rola aqueles. A gente tem que mudar essa mentalidade, gente. A gente tem que entender que pessoas são diferentes. Amém, queridos? Amém? Amém ou não amém? Você é diferente? Sim. Glória a Deus por isso. Imagine se tivesse 2 de você. Agora pense se fosse 3 de você. 4 de você. Seria um caos. Imagine. Amor, imagine 4 Marcelo dentro de casa. Meu Senhor. Eu digo a mesma coisa. Imagine 4 Simões dentro de casa. Eu estava ferrado. Agora pense, gente. É importante pessoas serem diferentes, mas saberem que estão na mesma direção. Entenderem que estão no mesmo caminho. Então, Paulo, ele ouviu que a igreja de Corinto estava brigando e formando grupinhos. Ainda bem que isso só acontecia lá na igreja de Corinto. Amém, queridos? Nunca aconteceu aqui. Nunca. Glória a Deus. Amém? Quem pode dar um glória por isso? Glória a Deus. Né? Nunca aconteceu. E, cara, uns diziam, eu sou do grupo do Paulo. Outros, eu sou do grupo do Apolo. Outros ainda, eu sou do grupo do Pedro. Outros, esses eram mais espirituais. Eu sou do grupo de Cristo. É como que se chegasse aqui na igreja, eu sou do grupo sou da galera do Moisés. Não, eu sou da galera do Java. Aí o outro, não, eu caminho com o Silvio. Não, eu só caminho com o pastor. Que visão. Queridos, versículo 11 e 13, ele diz assim: pois, a respeito de vós, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe, que há contendas entre vós. Você viu, queridos, que sempre tem aqueles que vão falar, aí tá rolando uma treta lá naquela casa. Né? Eles procuraram o líder, falaram assim, ô líder, seguinte, tá rolando uma OBO naquela casa lá. Né? E daí, cara, ele coloca ali, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, ou de Apolo, ou de Cefas, ou de Cristo. Aí ele fala, acaso Cristo está dividido?
Ele está falando, por acaso, Cristo está dividido? Existe o Cristo de Paulo, existe o Cristo de Pedro, existe o Cristo de Apolo? Queridos, ele coloca assim, foi por acaso Paulo crucificado por amor de vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? O que ele está dizendo assim, cara, vocês estão colocando, né? Vocês estão me colocando num lugar que não é meu. Esse lugar é de Cristo na vida de vocês. É por Jesus. É por Jesus que eu e você estamos aqui, amém, queridos? É no nome de Jesus que nós oramos, amém, queridos? É o nome de Jesus que tem poder para curar, libertar, amém? Ou você lá na tua casa, eu oro no nome do Marcelo. Né? Deus, em nome do Marcelo, eu oro hoje. Cara, imagine. Mas é o que a igreja fazia. E parece besteira isso, queridos, mas é algo que acontece muito. Sabe quando a gente fica brigando por causa do time de futebol? Ou por qual influenciador é melhor? Qual banda de rock, isso, aquilo é melhor? Cara, né? Qual banda é mais top? Em Corinto eles faziam isso na igreja, eles se apegavam a líderes, a estilos de louvor, a opiniões, e acabavam dividindo a igreja em clubes. Tinha o clube 1, clube 2, clube 3. E é como que se na nossa igreja alguns dissessem assim, eu sou do grupo que gosta do louvor mais agitado. Né? Ou outros, eu sou do grupo que gosta do louvor mais tranquilo. Eu sou, né? Ou eu só sigo o pastor Marcelo, eu só confio na pastora Simone. Paulo está dizendo assim, parem com isso. Cristo não está dividido. Vocês estão aqui por causa de Cristo, amém, queridos? Vocês buscam Jesus Cristo. A nossa igreja só é um meio de nós buscarmos Jesus Cristo. Só isso. Cara, se tirar a placa ali da frente e fechar essa porta, continua sendo um prédio. Amém? Continua sendo um prédio. E um prédio vazio. Porque se nós entendemos, queridos, que não é o prédio, que não é o fulano, beltrano e ciclano, é sim Jesus Cristo, nós passamos de fase. Nós vamos para um outro nível. Nós passamos a olhar as coisas de uma forma diferente. Ah, eu, por causa de fulano, por causa de beltrano. Não, não é por causa de fulano de beltrano, queridos. A gente não pode se basear na história de fulano ou de beltrano para tomar as nossas decisões. A gente pode se inspirar nas pessoas que venceram, que lutaram, que deram um bom testemunho, né? Isso faz parte. Mas, cara, eu me baseio na vida de Cristo, eu me baseio no propósito de Cristo, eu busco a vontade de Cristo. É por isso que eu ando. 1 Coríntios 1,14 diz assim, graças a Deus que a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro de que batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, e sim para pregar o evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que não anule a cruz de Cristo. Então o que ele está dizendo aqui? Paulo deixa claro que o foco não é quem batizou, quem é o líder mais popular, o foco é Cristo. O foco é Jesus. Então, queridos, a igreja não é um clube de fãs, não é um lugar que para a gente se exibir ou fazer grupinhos, não é isso, queridos. É o corpo de Cristo. Eu e você fazemos parte do corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, eu e você, nós somos o corpo de Cristo. E, queridos, ninguém está numa posição melhor. Né? Tipo, ó, eu sou o pastor, eu sou melhor que vocês. Não, pelo contrário. Eu tenho responsabilidades que serão cobradas de mim pelo próprio Senhor. Eu te comissionei a pregar. Por que você não pregou? Eu te comissionei a apacentar. Por que você não apacentou? Eu te comissionei a evangelizar. Por que você não fez? Então, queridos, é nesse sentido que nós precisamos entender se estamos vivendo ou não vivendo a vontade de Deus. E muitas vezes a gente acredita que o fato de eu estar na igreja, cara, aquilo ali vai fazer toda a diferença. Queridos, vai fazer a diferença se Cristo estiver na igreja, amém? Se Cristo estiver na igreja, sim, faz diferença. Porque se não estiver, queridos, é como qualquer outro lugar sem Cristo. Sem Jesus. E não faz diferença nenhuma. Então, assim, nossa identidade e nossa união estão em Jesus Cristo.
para sermos uma igreja madura, a gente precisa aprender a valorizar, queridos, o que nos une. E o que nos une? Jesus. Muito mais do que as nossas diferenças, porque eu tenho diferenças, você tem diferenças. Cara, mas só que assim, às vezes a gente faz com que as nossas diferenças nos afaste do propósito de Cristo nas nossas vidas, do que Deus quer fazer nas nossas vidas. Sendo que a presença de Cristo nos capacita a viver a vontade dele. Então eu tenho diferença com meu irmão, mas a presença de Cristo me fortalece em unidade com ele, mesmo ele sendo diferente de mim. Mesmo ele pensando algumas coisas diferentes de mim. Porque nós temos o mesmo propósito: amar a Cristo, andar com Cristo, glorificar a Cristo. Aí a gente entra num outro ponto, que é o caos da sabedoria humana. Queridos, a gente tem que entender assim, a loucura da cruz é a sabedoria de Deus. Como isso, pastor? Vamos lá. O problema em Corinto, queridos, era que eles valorizavam demais a sabedoria humana. Então, assim, eles valorizavam demais a inteligência, o jeito de falar. Amados, às vezes a gente olha para uma pessoa, a pessoa, cara, vem aqui e fala bonito, hein? Nossa, sabe, tem uma oratória daquelas que cativa, isso, aquilo, a gente fala, nossa, que cara forte, né? Cara usado por Deus. Mas não é isso que Deus busca, queridos. Claro que ele também usa, não estou falando que ele não usa isso, mas ele também, queridos, se você já leu a Bíblia um dia, você provavelmente passou por um momento onde uma mula falou. Já passou por isso? Já viram? Cara, Deus usou uma mula para falar com Balaão. E o que isso representa? Deus usa quem ele quer e do jeito que ele quer, querido. Da maneira que ele quer. Falando ou não falando, cara, Deus vai usar aquela pessoa se ele entender que assim ele deseja. E isso é importante. A gente tem que buscar essa experiência nele. Então eles achavam que podiam entender Deus como uma mente humana, ou que só quem era muito esperto conseguiria acessar Deus. Você tem que ser muito inteligente. E cara, e na verdade, eu sinto Deus. Eu experimento Deus. Deus toca o meu coração e vem transformando, e você não vai saber explicar, e você não vai saber contar aquilo ali, você simplesmente, cara, você não consegue entender o que está acontecendo. Você só vê que as coisas estão acontecendo, e você, se você tentar explicar para alguém, você não vai conseguir. Por quê? Porque é coisas de Deus. É coisas de Deus. Muitas vezes as pessoas perguntaram para mim assim, mas o que você sentiu na hora que você fez a oração? Eu não sei explicar. Eu só sei que eu levantei daquele lugar e falei, eu sou curado. Falei para minha esposa, eu sou curado. E ela, como assim você é curado? A gente está 10 anos lutando contra esse vício. Tomando remédio, indo para a clínica, fazendo terapia, visitando médicos, psicólogos, terapeutas e tudo isso. E nada funcionou. E de repente você entra numa igreja, você faz uma oração e você sai daquela oração dizendo que foi curado. Como assim? Quem que explica isso, queridos? Como que você explica isso para as pessoas? Como que você explica isso? Debaixo da sabedoria humana. Porque a sabedoria humana, ela quer, é lógica, tem que fazer sentido. Se fazer sentido para mim, eu entendo. E se não faz? E se não faz? A gente vê assim que Moisés chega diante do Mar Vermelho, atrás dele tem um povo desesperado, angustiado, que tinha acabado de sair do Egito, e atrás deste povo ainda, queridos, tem um exército sedento por sangue. E daí ele chega para Deus e fala assim, e agora o que eu faço? Deus fala assim, cara, não olhe para mim não, eu já te dei o que você precisa. Então ele toca com o cajado dele o mar, e o mar se abre. Explica isso. Como que a gente explica isso, queridos? Né? 1 Coríntios 1,18 diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Queridos, Paulo diz que a mensagem da cruz, ou seja, a história de Jesus que morreu numa cruz para nos salvar, parece uma loucura para quem não acredita em Jesus. Como que alguém morreu na cruz para salvar você? Explique isso. Você tem que, cara, isso é loucura.
Por isso que a gente fala assim, tem que ser meio louco para caminhar com Cristo. Porque, cara, você vai precisar disso para poder entender Deus, compreender Deus. O mundo de hoje, ele nos diz para buscar sucesso, status, ser o mais inteligente, o mais rico, o mais popular, ter resposta para tudo. Mas se você for buscar a internet, ela está cheia de gurus que prometem fórmulas mágicas para o sucesso. Clica no Saiba Mais que eu te ensino como que você vai vencer. Clica no Saiba Mais que eu te ensino como cuidar da tua família. Clique no Saiba Mais que eu te ensino como ganhar mais dinheiro. Clique no Saiba Mais que eu te ensino como vender mais. E cara, sempre o Saiba Mais. Então, amados, para muita gente acreditar em um Deus que se faz fraco, né? Porque se você for avaliar, quem já assistiu The Chosen aqui? Quem que assistiu a temporada 5? Aqui tá disponível agora, na Prime Video. Cara, se você for ver, os próprios apóstolos que caminhavam com ele, falam, como que pode? Eu não entendo isso. Como que ele se permite a isso? Eu vi ele fazer coisas incríveis. Se ele quiser, ele fala, se ele quiser, ele mata todo mundo. A mentalidade da pessoa, ela está no poder, sabe? No que ele pode fazer com o estalar de dedos. Mas o que Cristo está fazendo ali, filhos? Ele está sendo fraco, ele está se diminuindo para que a glória do Pai resplandeça nele. Então, assim, queridos, para muita gente, como eu disse, acreditar em Jesus que se fez fraco, que morreu de uma forma vergonhosa em uma cruz, parece ridículo, parece loucura. Como que eu vou acreditar numa coisa dessa? Aí 1 Coríntios 1,19 diz assim, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Eles olham o que ele está falando. Que é salvo quem consegue ser louco. Parece confuso isso, né? Porque eu preciso ser louco para poder ser salvo. Na prática é bem assim. Na prática é isso mesmo. Os gregos em Coríntios eles valorizavam a filosofia, o debate intelectual. Os judeus eles buscavam sinais, eles buscavam milagres espetaculares. Mas Deus escolheu um caminho diferente. Queridos, Deus escolheu um caminho diferente. Ele escolheu você. Ele alcançou você. Aí você se olha, mas por que eu, Deus? O que eu tenho? Sabe qual que é a resposta, queridos? Você não tem nada. Porque se você tivesse alguma coisa, você não seria a pessoa que Deus se olha. Por você não ter nada, Deus pode manifestar a glória e o poder dele sobre você. 1 Coríntios 1, 22, versículo 25. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Queridos, a sabedoria de Deus, ela não se encaixa nas nossas caixinhas de lógica humana. Não se encaixa, você não consegue explicar Deus com a tua sabedoria humana. Ela vira tudo de cabeça para baixo. Deus usa o que parece fraco e humilde, queridos, como um homem morrendo na cruz, né, para confundir o que é forte e orgulhoso. Um homem com uma espada tomando o controle de tudo. Então, você vê que a lógica não fecha, não bate. Porque aquele povo, e não só aquele povo, a sociedade atual, elas acreditam, queridos, que o poder, ele é manifesto, queridos, através do que você tem, da autoridade talvez que você tenha, né? Para ele o Cristo seria o Messias se ele chegasse num cavalo com um exército, né, cheio de guerreiros, um monte de espada, derrubasse os romanos e tomasse o lugar do império. Aí eles, nossa, chegou o Messias. Mas esse Messias vem, queridos,
Um jumentinho. Um jumentinho, né? Com um monte de cara que olha do lado assim, quem são esses? Esses são seus guerreiros? Né? Imagina essa cena. Assim somos nós, né? Às vezes a gente chega aí nos lugares, quem são esses caras aí? Esses são os pregadores? Esses que vão falar da palavra de Deus? Esses que vão evangelizar? Então, queridos, você vê assim que a mensagem é: não precisamos da aprovação do mundo ou de sermos o mais inteligentes para saber que a mensagem de Jesus é a verdade. Ela é a sabedoria de Deus. Para sermos uma igreja madura, a gente precisa confiar na mensagem da cruz. Então, queridos, não é o quanto você consegue fazer, mas é o quanto você consegue entregar nas mãos de Deus. Confiar que o Senhor tem capacidade para fazer. E eu pergunto para você, você tem fé, queridos, para que Deus possa mudar a tua história? Será que você tem fé suficiente? Ou você tipo vem assim, sabe, eu nem sei mais se Deus pode fazer. Nem sei mais se Deus pode mudar, porque eu já estou tanto tempo lutando essa situação, já nem acredito mais. Posso dizer uma coisa, queridos? Isso é o que o diabo quer que você acredite. Ele quer que você acredite que Deus não tem capacidade de fazer. Que aquele homem que morreu naquela cruz, ele não tem poder para mudar, para transformar, para restaurar a sua vida, para mudar esse cenário. Você não tem, você sozinho não consegue. Você pode se esforçar, cara, você não vai conseguir. Porque você precisa dessa parte que vem de Deus. Deus vai acrescentar algo a você que vai te dar condições de você fazer o que você precisa fazer. Mas então, assim, queridos, a gente precisa confiar que a mensagem da cruz é o poder e a sabedoria que a gente precisa para viver. Aí a gente tem um terceiro tópico, que é o caos do orgulho. Por que orgulho? A gente falou de orgulho esses tempos atrás, queridos. Cara, Paulo ele fala sobre quem Deus escolhe e por que Deus escolhe. Em Corinto, as pessoas se orgulhavam da sua origem, da sua inteligência ou status social. É como você, talvez, ali se coloca assim, porque eu sou fulano de tal, da família tal, herdeiro, sei lá, venho de tanta linhagem, tal. Cara, era isso que eles faziam. Eles se colocavam neste lugar, porque eu já sou escolhido. E amados, isso não importa nada para Deus. Isso não quer dizer nada para Deus. Sabe, às vezes a gente se coloca num lugar assim de, eu não sou nada, eu não sou ninguém, como que eu vou conseguir? Como que eu posso vencer? Como que eu posso, sabe, superar isso? Posso dizer uma coisa, queridos? Deus tem poder para mudar. A Bíblia diz, né, e nós cantamos aqui, há poder no nome de Cristo. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. 1 Coríntios 1:26 diz assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Visto que não foram muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. De quem que ele está falando, irmãos? De quem que ele está dizendo aqui? De mim, de você. Ele está falando de mim, de você. E ele não está falando assim que ele escolheu as coisas loucas do mundo porque eu e você um dia fomos loucos no mundo. Não é isso. É porque quando olhavam para nós, não enxergavam nada. Nada. Mas Deus fala assim, deixa eu levantar esse aqui, coloca aqui, porque aqui o meu nome é exaltado. Aqui o meu nome é glorificado. Aqui as pessoas vão ver assim que só podia ter sido Deus. Só pode ter sido Deus. Porque eu e você, pela nossa força, nossa inteligência, nossa capacidade, a gente não tinha condições de nada. De nada. O mundo hoje valoriza, queridos, pessoas que têm muitos seguidores, quem é bonito, né? Quem tira as melhores notas, quem tem a vida perfeita nas redes sociais. A gente se compara e se sente, queridos, bem quando é melhor.
né? Quando você recebe esse status, né? E assim, cara, muitas vezes a gente se orgulha nas nossas conquistas. Mas Deus, ele escolheu, queridos, os ninguéms, os que não são famosos, os que se sentem pequenos. Por quê, queridos? Para que ninguém possa se gabar diante dele. O Senhor só conseguiu fazer isso porque eu estava lá. É como que se eu chegasse diante de Deus, Deus, o Senhor só pôde alcançar aquela galera porque eu fui. Se eu não fosse, jamais o Senhor teria alcançado aquele grupo de pessoas. Quem sou eu, irmão? Quem sou eu? Eu não sou ninguém sem Jesus. Eu sou um fracasso sem Jesus. Sabe quem eu sou? Eu sou aquela pessoa horrível que destruía a minha casa, destruía a minha família, e vendia tudo de dentro de casa para trocar por pedra. Sabe, que destruía tudo ao meu redor, queridos. Então Jesus pegou essa pessoa, que para a sociedade era um ninguém, era um nada, e fala assim: é você que eu vou usar, é você que eu quero. E começa a trabalhar nessa vida, bate bastante, a gente apanha, amém, queridos? A gente apanha, e de repente Deus começa a mudar, começa a mudar, ao ponto, queridos, que o nome dele será engrandecido. Aí Jesus fala assim: eu que fiz. Eu que fiz. Lembra que eu falei para você, quem está melhor agora do que no momento que entrou nesse culto? Vários de vocês ergueram as mãos, sim ou não? Sabe quem fez isso? Quem quer saber? Jesus. Foi Jesus que fez isso. Foi Jesus que te trouxe alegria. Foi Jesus que despertou você. Foi Jesus que colocou algo queimando dentro do teu coração ali. Foi Jesus, cara, que deu uma chacoalhada e você falou: ei, irmão, vamos levantar? Vamos andar? Às vezes você pode ficar naquele mundo, cara, onde você se sente pequeno, onde você se sente insignificante. Eu quero te dizer uma coisa, queridos: Deus tem poder para te usar de uma forma poderosa, para mudar a tua realidade de uma forma poderosa. Se você é um cara bem-sucedido aos olhos do mundo, lembre-se que tudo o que você tem vem de Deus. Vem de Deus. E não é errado ser bem-sucedido, irmãos. Não é errado você subir, você crescer, você se desenvolver. Não é errado. Mas nunca esqueça quem te colocou onde você está. Nunca esqueça quem fez você chegar no lugar que você chegou. Porque se você não esquecer disso, queridos, Deus pode continuar fazendo você crescer, fazendo você desenvolver. 1 Coríntios 1, 30, 31 diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, a justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, irmãos, o que isso me ensina? O que isso te ensina? Dai glórias a Deus por tudo. Dai glórias a Deus por tudo. Acordou, irmão? Glória a Deus, eu acordei. Abriu os teus olhos, virou para o lado, queridos. Tem alguém que está partilhando aquela caminha quentinha com você. Dê glória a Deus por essa pessoa que está do meu lado. Cara, você abriu os teus olhos, cara. Às vezes você se depara com um cachorro pulando de um lado para o outro. Às vezes você vai, esse cachorro. Dê glória a Deus pela vida do cachorro também, queridos. Dê glória a Deus pela vida da criança que chora. Dê glória a Deus pela vida, queridos, dos filhos que às vezes, cara, faz os nossos cabelos ficarem brancos. Dê glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Cara, é aqui que tudo se conecta com o que falamos a semana passada sobre a justificação. Cristo é tudo para nós. Ele é a nossa sabedoria, Ele é a nossa justiça, é aquele que nos declara justos. Ele é a nossa santidade, aquele que nos torna mais parecido com eles. Ele é a nossa redenção, aquele que nos livra de tudo. Não há espaço para nos gabarmos em nós mesmos. Não há espaço. Queridos, toda glória, todo louvor deve ser dado a Jesus. Para sermos uma igreja madura, irmãos, precisamos jogar fora o orgulho. Precisamos abrir mão do orgulho e glorificar somente o Senhor.
Muitas vezes, queridos, a gente acha que as coisas acontecem porque eu estou no lugar. E não é. As coisas acontecem porque Cristo está no lugar. Porque Jesus apareceu. Se as coisas estão acontecendo dentro da tua casa hoje, é porque Cristo apareceu. Se não estão acontecendo, pede para Cristo entrar. Fala para ele entrar. Jesus, entra aqui. Ah, mas eu vou na igreja. Cara, ir na igreja não significa levar Cristo para casa. Não significa. Tem muita gente que entra na igreja, sente Jesus, sente um arrepio no braço, né? Nossa, me arrepiei hoje no culto. E Cristo fica ali, ó. Ô Jesus, até domingo que vem. Quando vem? Senão é só daqui uns tantos dias que eu vou ver Jesus de novo. Então, irmãos, Jesus, ele está com você o tempo todo, desde que você queira estar com ele. Ele vai estar com você e vai trabalhar por você, desde que você queira que isso aconteça. Desde que você queira que isso seja a tua verdade. Irmãos, a igreja de Corinto, ela enfrentava divisões por causa de líderes e estilos. Ela valorizava a sabedoria humana acima de Deus. E Paulo ele nos ensina que a verdadeira maturidade, a verdadeira unidade vem da sabedoria de Deus. Eu ser unido com o meu irmão, querido, se eu for usar a minha sabedoria, jamais serei. Porque ou meu irmão se adapta a mim, ou eu não tenho relacionamento com ele. Agora, quando é sabedoria de Deus, queridos, você se ajusta à situação. Você se adapta à situação. Você dá um passinho para trás. Você renuncia. Quando é humana, não. Você tem que mudar para fazer parte da minha vida. Você tem que ser diferente para que você seja aceito por mim. E quando é sabedoria dos céus, não, querido. O que eu posso mudar para caminhar com você? O que eu posso mudar para aceitar você? O que eu posso mudar para fazer as coisas diferentes com você? Queridos, para todos aqui que vivem em meio a tanto caos, divisão e pressão, para serem alguém aos olhos do mundo, o desafio é claro, irmãos. Busquem a unidade. Busquem unidade, queridos. Casa dividida, ela não prospera, já ouviram isso? Eu quero pintar a casa e a minha esposa quer ir no shopping. A gente vai falar disso no culto. Próximo culto, né, amor? Ou eu e ela damos as mãos e perguntamos: o que é mais importante nesse momento, amor? Para que a gente tenha harmonia dentro da nossa casa. Ou então, sabe o que vai acontecer? Ah, porque eu só faço as tuas vontades, é sempre do teu jeito, é sempre da maneira que você quer, você não pode mudar nada por mim, porque é sempre você, você vem em primeiro lugar, é tudo você. Pronto, já era. A casa harmoniosa. Mano, um queria pintar a casa e o outro queria ir no shopping. E a gente não pode pintar a casa e ir ao shopping? Sim ou não? Pode. Talvez não consiga fazer os dois ao mesmo tempo. Mas pode. Eu só tenho que entender, queridos, o que me une a ela. O que me une a esse relacionamento. E posso dizer, o que me une a ela não é ela. E o que me une a ela não sou eu. O que me une a ela é Deus. Porque se Deus não for presente, queridos, é sempre a minha vontade. É sempre o meu desejo. É sempre o que eu quero. A maneira que eu quero. E na igreja, queridos, é assim também. Caminhar com os irmãos, ter comunhão na célula, ter comunhão na igreja, queridos. Se você não fizer a minha vontade, você não serve para estar na minha roda. Você não serve para andar no meu carro, no meu grupo, na minha casa. Mas quando a gente traz Jesus para isso, queridos, essa palavra minha, ela começa a sumir do meu vocabulário. Porque eu começo a falar é dele, é dele, é dele. A igreja é dele, a casa é dele. A adoração é dele, a oração é para ele, a palavra é dele, o serviço é para ele.
Eu não venho servir para agradar uma pessoa, eu venho servir para agradar a Deus. Eu não faço as coisas por causa de uma pessoa, eu faço as coisas por causa de Deus. Eu não vou na igreja por causa de uma pessoa, eu vou na igreja por causa de Deus. Por causa de Deus. Eu não saio da minha casa num domingo gelado por causa de alguém. Eu vou, queridos, eu saio da minha casa para ir à igreja num domingo gelado por causa dele, por causa de Cristo. Porque eu quero um momento com Ele, eu quero adorá-lo, eu quero ouvir a palavra dEle. Eu quero saber o que Ele tem para me dizer hoje. O que Ele quer falar para mim. Sabe, queridos, o dia que a gente parar de buscar a Deus por aquilo que Deus pode fazer por mim, e passar a procurar a Deus por aquilo que Ele é, você vai ver sua vida transformada. Você vai ver a tua casa transformada. Você vai ver que as coisas mudam ao teu redor. Você vai ver que Deus começa a transformar. Claro que muitos de nós, inclusive eu, vim a primeira vez a Deus por aquilo que Ele podia fazer para mim. Aí eu entendi quem era Deus. Então essa mente mudou. E eu não passei a andar mais com Deus por aquilo que Ele podia fazer por mim, mas sim por quem Ele era. Pelo que Ele é. Então, é isso que eleva o nível de maturidade de uma pessoa. É isso que faz homens, ou melhor, é isso que se faz meninos se transformarem em homens. É quando o orgulho cai. É quando o meu umbigo não é mais importante. É quando as minhas coisas não são mais importantes. É quando as coisas deles são prioridade na minha vida. E eu passei de nível, eu chego no nível de maturidade, queridos, que as coisas mudam. As coisas mudam. Então busquem, evitem fofocas, evitem panelinhas, brigas, opiniões ou preferências. Queridos, cada um tem sua opinião sobre determinados assuntos. Isso não significa que o teu irmão é teu inimigo. Às vezes o cara torce para um time de futebol diferente do teu. Né? Ah, mas é burro aquele cara. Porque ele torce para outro time. Nada a ver. Nada a ver. Ele é teu irmão. Abraça ele. Lembre-se que todos nós somos um em Cristo e não importa quem lidera o ministério ou de onde a gente veio. Sabe? A verdadeira maturidade, ela se vê na nossa capacidade de amar, de perdoar, de servir uns aos outros, superando diferenças. Sejam agentes de unidade, não de divisão. Sejam aqueles que apacentam, porque a Bíblia fala: ei, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, apacenta minhas ovelhas. É o que ele está falando. Cuida das minhas coisas. Cuida das minhas coisas. Eu cuido das suas. Eu cuido das suas. Cara, confie na sabedoria de Deus, não se deixe levar pela sabedoria do mundo. Ela muitas vezes é vazia, cara. Superficial, leva à frustração. Quem já ouviu falar em inteligência artificial? Hoje é moda, né, gente? Todo mundo praticamente já ouviu falar, quase todo mundo, né? Cara, e essa inteligência artificial, sabia que ela pode te ajudar? Bastante. Bastante. Eu trabalho com desenvolvimento de sistemas, então eu trabalho com engenharia de dados, assim, eu uso muito código, eu programo demais. E eu passo muito tempo criando lógicas, tipo, criando condições em linguagem de máquina para que quando a informação chegue ali, ela processe e ela saia um resultado específico. Então eu passo tempo queimando, né? O cérebro um pouquinho ali, sai fumacinha às vezes, para que as coisas rodem. E eu investi muito tempo nisso. E hoje chega uma tal de inteligência artificial que eu falo, programe isso para mim, ela... Pronto. E a maioria das pessoas começaram a falar, vou perder meu emprego, vou perder meu emprego, vou perder meu emprego. Sabe o que eu fiz, queridos? Eu falei, eu vou aprender a usar essa parada aqui. E eu invisto tempo hoje aprendendo a usar aquilo que para muitos é o que vai roubar o emprego deles. Eu falo, não, eu vou ser o cara que vai manipular essa parada aqui então.
Isso é uma sabedoria humana. Só, queridos, eu aprendi a usar esses recursos de uma maneira onde eu faço pesquisas, onde eu crio aplicações, onde eu desenvolvo, crio imagens, faço coisas que atendem à necessidade do meu trabalho, a minha demanda como um pastor, de pesquisar, de estudar, de trazer conteúdo, tudo isso ela me ajuda. Só que ela não substitui uma coisa. O que é que ela não substitui? O Espírito Santo não. A inteligência artificial não vai substituir o Espírito Santo. A própria Bíblia, ela já diz uma coisa. A palavra, não. Mas o Espírito vivifica. E se você estiver alimentando o Espírito em você, o Espírito Santo em você, cara, você vai entender que, cara, não dá para você chegar e perguntar, pedir conselho para a inteligência artificial. A inteligência artificial não pode ser teu pastor. Não pode ser o teu conselheiro. Ela é artificial, irmão. O nome já diz, ela é uma inteligência, mas é artificial. Ela pode te ajudar. Ela não substitui a sabedoria de Deus, ela continua sendo sabedoria humana. Ela só é rápida em processamento. É como se você desse para alguém, essa pessoa leu milhões de livros e ela consegue te responder o resultado de milhões de livros em segundos. É isso que a inteligência faz. É isso que ela faz. Mas eu conheço alguém que te responde muito mais rápido. E te revela direções, te dá ideias, cria caminhos. Como a Bíblia diz, abre caminho no deserto, traz rios nos ventos. Esse é o Deus que nós servimos. Irmãos, a mensagem da cruz, ela pode parecer simples, ou até louca para outras pessoas, mas ela é o poder e a sabedoria Deus, que Deus tem para a vida, para as nossas vidas. Deem valor à palavra de Deus. Acima de tudo, deem valor à palavra de Deus, pois nela está a verdadeira direção, queridos. A verdadeira inteligência está nisso aqui, ó. Por que a gente bate tanto na tecla? Cara, estude a Bíblia, estude a Bíblia, estude a Bíblia. Sabe por quê? Porque daqui a um pouco você não vai ter Bíblia. Daqui a um pouco você não vai poder mais consultar. E não vai muito longe. Você sabia que tem países que eles bloquearam a Bíblia online? Você não pode ler a Bíblia aqui. Você não pode, cara, consultar a Bíblia no Google. Você não pode buscar a Bíblia em lugar nenhum. Ou você tem a Bíblia aqui, ou você não terá mais a Bíblia. Ou seja, ou você tem a palavra de Deus em você, ou você não terá a palavra de Deus. E nesse momento, queridos, por você não ter a palavra de Deus, você vai se alimentar de sabedoria humana. E a sabedoria humana, ela te leva para o lugar onde Corinto estava vivendo. Divisões, contendas, fofocas, caos, dor, tudo isso. É o lugar para onde as pessoas vão. Então, irmãos, gaste, invista tempo para aprender. Não é para encher de tipo agenda, não é para roubar o teu tempo, pelo contrário, por amor às nossas vidas, Deus nos proporciona esses momentos de estudo, de ensino, de aprender. Deem valor a essa palavra. Para fechar, vivam com humildade. Amados, lembre-se que tudo o que vocês são, tudo o que vocês têm de bom, vem de Deus. Vem de Deus, não há espaço para o orgulho. Não se comparem um com os outros. Né? Ah, se fulano for pregar, eu não vou na igreja. Ah, se Beltrano for o líder, eu não estou. Ah, não faça isso com você. Não se permita isso. Sabe? Vai lá porque vai ter a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E Deus usa quem Ele quiser para pregar, queridos, para falar, para dizer. A gente só precisa estar aberto com os nossos corações para receber. Então, amados, não se comparem com as pessoas e não comparem as pessoas. Se gabem apenas no Senhor. Então, se for para se gloriar de alguma coisa, se glorie no Senhor. Deixem que a vida de vocês seja um reflexo da humildade de Cristo. Daquilo que Deus faz, queridos. Uma igreja madura no meio do caos é aquela que, apesar dos desafios, apesar das divisões, queridos, que o mundo tenta impor, ela permanece unida em Cristo. Ela permanece de pé em Cristo. E posso dizer uma coisa, nós estamos vivendo isso. Nós estamos vendo isso acontecer. Você está dando a mão para o teu irmão.
Você está estendendo a mão porque você, tem um único propósito, queridos, viver a vontade de Deus. E Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Então, amados, permaneça unida em Cristo. Deixa Cristo trabalhar em você, deixa Deus fazer, deixa Deus te amadurecer, deixa Deus te levar para este outro lugar. Deixa Deus cuidar da tua casa. Tem a tua parte? Tem, Deus vai trabalhar nisso também, mas deixa Deus fazer, queridos. Deixa Ele te levantar. Não seja um filho birrento, um filho mimado, sabe, que está diante de Deus e fica batendo o pé. Ah, não, se não for assim eu não quero. Se não for desse jeito eu não quero. Se você não me der eu não quero mais. Se você não fizer eu não estou mais. Cara, não faça isso com você. Não deixe de caminhar na presença do Senhor. Não deixe de buscar. Não deixe de servi-lo. Não deixe, de estender as mãos. Às vezes, queridos, nós cansamos nessa caminhada. Cansamos, ficamos esgotados, ficamos, muitas vezes abatidos. Mas Deus, Ele é mais. Ele cuida da gente. Ele nos supre. Ele renova as nossas forças. Ele nos dá condições, queridos, de dar o próximo passo, de vencer, de suportar determinadas situações. E Deus está fazendo, queridos, Ele está trabalhando. Eu não sei como que foi hoje o teu dia, né? O teu dia, esse dia que nós celebramos o Dia dos Pais. Para alguns pode ter sido um momento difícil, de lembranças, de dor. Para alguns pode ter sido aquele momento de choro, de lágrimas. Para outros de alegria, de festa. Mas, cara, independente do que você viveu nesse dia, segure no Senhor. Fala, Pai, obrigado. Talvez o teu pai não tenha sido o pai que você esperou. Talvez ele não tenha correspondido. Foi um pai ausente, pai abusivo. Ou seja, a tua realidade. Pode ser que o teu pai seja um cara bom. Mas isso não muda quem é Deus, queridos. O fato de nós termos nascido em uma determinada família, isso não muda quem é Deus. Deus continua sendo Deus e Ele continua tendo poder para mudar, para fazer de você aquilo que Ele sonhou para você. Eu poderia estar encostado em tudo aquilo que eu sentia a respeito do meu pai. E eu culpei o meu pai muitos anos, eu apontei o dedo do meu pai muitos anos. Muitas vezes eu disse que eu fui para droga por causa do meu pai. Eu falo que meu pai não me amava, ele preferia o meu irmão, ele preferia a mim. Dizia coisas sem sentido muitas vezes. E um dia, conversando com ele, eu tive a oportunidade de ouvir uma coisa assim. Ele falou, filho, eu não tinha visto isso, eu não enxergava isso. Mas eu achava que você não precisava do cuidado que você tem. Eu achava que você não precisava disso. Mas para mim aquilo era uma ferida. E só se resolveu naquele momento, naquele instante. Hoje eu pude ter um dia diferente com a minha família, com meus filhos. Mas quantos anos a gente ora por isso? Quantos anos buscando isso para acontecer? Quando eu me converti, cara, a primeira coisa que aconteceu, a minha família foi sorrir essa pastora e agora eu sou crente. E acontece, gente. Às vezes você vai escolher um caminho que a tua família vai falar assim, cara, mas não dá pra gente ajudar. Mas confia em Deus que cuida de você. Confia que Ele tem o melhor para você, que Ele sabe das coisas. E Deus, Ele deseja o quê? Ele deseja te amadurecer. Ele deseja te levar para um outro lugar, um outro nível de experiência, um outro nível de vida. Deus deseja fazer isso. Para que aquelas feridas, aquelas dores, elas não sejam mais empecilho para você viver uma vida com Deus. Mas seja através de você uma oportunidade de levar amor, queridos, aquelas pessoas que talvez não tenham o entendimento que você tem hoje, que não tenham o conhecimento, a sabedoria que você tem hoje. Porque muitas pessoas estão talvez sofrendo por uma situação que elas não conseguem romper. E
você vai chegar do lado dessa pessoa, vai abraçar, queridos. Muitas vezes as pessoas não precisam das suas palavras, precisam do seu abraço. Só um abraço. Elas não precisam ouvir teorias, acusações, apontar o dedo ou coisas nesse sentido. Não precisam. Elas precisam só de um abraço. Elas só precisam dizer, ouvir a palavra, queridos. Eu te amo. Eu amo você. E é isso que Deus fala para mim e para você, queridos, porque muitas vezes a única palavra que eu conseguia discernir é: você não presta, você é um derrotado, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, você é um nóia, você é isso, você é aquilo. E Deus mandava pessoas para falar assim: ei, Jesus ama você, Jesus ama você, Jesus ama você. Mas eu não conseguia ouvir essa frase, eu não conseguia discernir essa mensagem de amor de Jesus, porque eu não conhecia Jesus. Eu não conseguia receber: Jesus me ama. Como que Jesus me ama? Olha a minha vida, o estado que está, a história que eu estou vivendo, o desastre que eu estou vivendo, minha vida está acabada, minha família destruída, é um caos. Como que Jesus pode me amar desse jeito? Mas Ele continua dizendo, Ele continua me falando: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E às vezes, queridos, eu e você, nós estamos chorando pelas pessoas que não estão, porque fulano não veio, porque Beltrano não está, porque Ciclano não mandou mensagem, porque o outro irmão lá não ligou, porque a pessoa não se preocupa comigo, porque a pessoa não me honra, porque a pessoa não fala aquilo que eu precisava ouvir. Quantos de nós, queridos, nesses dias choramos porque talvez não recebemos uma mensagem? E eu me comportei assim muitos anos. Muitas vezes eu me comportei dessa maneira, olhava para quem não fazia, olhava para as pessoas que não estavam. Um dia Deus, queridos, dentro dessa igreja me mostrou uma pessoa com a igreja vazia, uma pessoa no meio da igreja, queridos, com a sua mão no coração, assim ela chorava. Ela chorava porque estava sendo tocada por Deus. E o Senhor falou para mim naquele dia: e ela não importa? Ela não importa? Às vezes você não recebeu a ligação, às vezes você está passando por um momento onde está cheio de confusão, cheio de caos, cheio de divisão no lugar onde você está inserido. Mas Deus quer curar, queridos, Deus quer libertar, Deus quer mudar esta realidade. Ele quer te levar para outro lugar, Ele quer te colocar em outro lugar, mas Ele precisa que você amadureça, Ele precisa que você cresça. A gente precisa deixar para trás, queridos, algumas coisas. E o dia que eu aprendi, queridos, a deixar para trás algumas coisas, eu passei a viver um momento. E o momento, ele cura a gente. Você se depara com alguém, queridos, que vem e te dá um abraço aleatório e fala: nossa, você é tão especial para mim. E você fala: nossa, eu nem sabia que eu era tão especial para essa pessoa. Tão especial. Eu me lembro que no outro dia, era dia dos pais, eu não recebi uma mensagem dos meus filhos, e eu fiquei com aquilo dentro do meu coração, e poxa, aquilo muito chato. Eu falei: pô, mas tem os meus filhos, uma mensagem, uma ligação: pai, feliz dia dos pais, e nada. Mas eu vim para a igreja, eu vim pregar, trouxe a palavra de Deus, e Deus sabia que o meu coração estava quebrado aquele dia, meu coração estava moído, porque meus olhos ainda estavam naquilo que eu não podia, naquilo que não estava acontecendo. Mas mesmo assim, queridos, Deus me honrou. Eu me lembro que naquele dia saiu algumas crianças do ministério infantil com um monte de desenhinho assim: pastor, ó, fiz um desenho para você. Eu me senti tão amado por elas naquele dia. E eu entendi o que Deus estava fazendo. Deus estava falando para mim assim: filho, é eu quem faço. Você não vai ficar melhor porque você recebeu uma mensagem de Beltrano, de Ciclano, de Fulano, porque estava ou não estava. Porque se eu estiver, você vai ficar bem. Se eu estiver na sua casa, você vai ficar bem. Se eu estiver no teu relacionamento, você vai ficar bem. Se eu estiver na sua vida, você vai ficar bem. Você vai vencer essas dores, você vai se libertar dessas correntes, dessas prisões, dessas coisas que te afundam, que te puxam para trás, que te levam para o buraco,
Você vai romper isso dali. E você vai entender, glória a Deus que hoje foi um dia especial, glória a Deus que hoje eu pude comer uma comida diferente, glória a Deus que hoje eu acordei e pude sorrir, glória a Deus que eu tenho alguém para poder abraçar, glória a Deus porque Deus me trouxe hoje nesse culto para ouvir essa palavra, para me dizer que Ele me ama, Ele me ama. E quer me dar algo diferente, quer fazer de mim uma pessoa melhor, quer me levar para um lugar onde eu posso ser adulto, eu posso assumir responsabilidades, eu posso amar e posso ser amado. É este lugar que Deus está inserindo a gente. É este lugar que Deus está levando a igreja dele. É este lugar que Deus está conduzindo a igreja. Em Bola de Neve, Rio Branco do Sul, Deus está amadurecendo essa igreja. E amado, o processo de maturidade, ele dói. Não é fácil você olhar e de repente você vê que agora eu tenho responsabilidades, que agora eu não tenho mais um pai que me sustenta, que agora eu tenho que correr atrás do meu trabalho para poder trazer comida para dentro da minha casa. É diferente. Mas é isso que está acontecendo, queridos. Deus está amadurecendo a sua igreja. Deus está levando a sua igreja para um outro nível. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus conhece você. Deus sabe quem você é. Ele sabe da dor que você sente. Ele sabe, queridos, de quantas lágrimas rolam sobre esse rosto em momentos que, cara, é só você e Ele. E você acha que você está sozinho, você acha que ninguém está prestando atenção, você acha que ninguém está vendo, mas Jesus está vendo, queridos. Jesus está vendo. Ele está vendo o momento que o coração aperta, Ele está vendo o momento da dor, Ele está vendo o momento da aflição, Ele está vendo o momento da angústia, e Ele está dizendo para você: filho, filha, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu posso fazer diferente na sua vida. Eu posso mudar essa história. Eu posso mudar essa realidade. Paulo, ele vem de uma maneira onde ele exorta a igreja para falar assim: não é vocês, é Jesus. Não é por vocês, é por Jesus. Não foi através de vocês, foi através de Jesus. Quem pode fazer é Jesus. É Jesus que pode fazer. A dor que você sente no teu coração, quem pode curar é Jesus. A dor que rasga muitas vezes o teu peito, quem pode tirar é Jesus. É Ele que pode cicatrizar. É Ele que vem com um curativo, com um remédio, que limpa, que trata, que faz ele se tornar uma ferida com casquinha. Essa casquinha cai e você vai ver que vai ficar uma marca. Mas a marca já não dói mais. A marca, ela só te traz lembranças. Ela só vai falar assim: um dia eu vivi isso. Mas isso serve para quê, queridos? Para que você olhe para aquilo e fale assim: ei, eu sei que foi Jesus. Eu sei que foi Jesus. Eu quero te convidar, queridos, a colocar diante dele agora. Eu falei tudo isso assim, mas só para te trazer neste lugar, de que se Jesus estiver presente aí, vai acontecer. Vai acontecer. Pare de se culpar. Pare de se cobrar excessivamente. Pare de exigir de você, queridos, algo que nem Deus está exigindo de você para esse tempo. Pare de querer ser perfeito, você não é perfeito. Pare de querer ser alguém que você não é. Ei, busque ser o que Deus quer que você seja. E a Bíblia está falando que Ele escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Então a tua sabedoria, queridos, ela não vale nada para Deus. Porque ela não dita a regra de Deus, ela não direciona a vontade de Deus. O que direciona a vontade de Deus é o próprio Deus, é o próprio Senhor, é o próprio Senhor falando, é o próprio Senhor ministrando, é o próprio Senhor conduzindo. Às vezes você está aí, se matando por dentro, se culpando: por que eu faço essas coisas, por que eu vivo essas histórias, por que isso se repete, por quê? Ei, nesse momento pare de falar por quê. Só chega para Deus: Pai, me perdoa, mas eu quero chegar na Tua presença, eu quero sentir o Teu abraço, eu quero ser tocado pelo Senhor, e eu quero Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de poder estar aqui, de vir até o Senhor, de viver a Tua vontade. Deixa Deus fazer, queridos, deixa Deus mudar, deixa Deus transformar.
Ele é poderoso para fazer, como a gente cantou, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E assim, queridos, Deus me ministrou esse final de semana sobre coisas que nós ficamos falando e olhando, e a gente está olhando e focando no que a gente não tem, esquecendo de agradecer pelo que a gente tem. A gente está olhando e está focando e esperando coisas de pessoas, queridos, que não podem dar para nós nesse momento, mas Deus pode dar para você, irmão. Deus pode suprir a tua necessidade, Ele pode fazer por você. Talvez, queridos, as coisas não deram certo até hoje, chegou até aqui hoje. Você pode estar pensando, pastor, você não conhece a minha história, e realmente, queridos, eu não conheço a tua história, mas Deus conhece. Deus sabe da tua história, Deus sabe das lutas, Deus sabe das negações, Deus sabe dos abusos, Deus sabe, queridos, das rejeições, dos nãos que você recebeu, das vezes que você foi passado para trás, das vezes que você foi esquecido, das vezes que você foi abandonado. Deus conhece isso e sabe, e Ele está dizendo aqui hoje para você: eu estou aqui para preencher este vazio. Eu estou aqui para preencher este vazio. O vazio que existe dentro de você, quem pode preencher é Deus. Não é uma pessoa, não é um bem material, não é um alguém, é Deus. Talvez o teu vazio esteja escancarado, queridos, porque teu pai não é presente, ou porque tua mãe não é presente, porque teu amigo não foi presente, porque alguém esqueceu de você, alguém mentiu para você, alguém te enganou, alguém te traiu, alguém abusou da tua confiança. Isso fez um rombo dentro de você. Hoje você não consegue confiar, você não consegue acreditar, você sempre está ressabiado, sempre está com o pé atrás com todo mundo. Por quê? Porque um dia você foi, você viveu isso. Mas Deus diz para você: eu posso curar, não são pessoas. Se você tiver que crer em alguém, crê em Deus. Se você tiver que acreditar em alguém, acredite em Jesus, queridos. Porque Ele pode curar, Ele pode mudar. Mas, queridos, você vai precisar se mover, você vai precisar se levantar, você vai precisar se andar. Às vezes, queridos, a gente é machucado, é ferido, e sabe o que a gente faz? A gente senta, a gente se encolhe, a gente se mutila, a gente se coloca num lugar de dor e fala, sabe, a gente se coloca numa situação ainda que a gente fica assim, sabe, buscando mais dor para justificar a dor que eu já sinto. Mas Deus fala para você: levanta daí, levanta desse lugar. Eu estou com os braços abertos para poder te abraçar. É só você vir, é só você chegar, é só você vir até o Senhor. A gente fez um ato profético antes de começar essa palavra. Você pôs a mão sobre a vida de alguém e você falou assim: a cura no nome do Senhor Jesus. Você vai ser curado, você vai ser liberto. Queridos, eu creio nisso. Eu creio nesse ambiente profético. Eu creio no poder que há no nome de Jesus para curar, para libertar, para transformar. Eu creio que hoje pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo libertas. A gente vai adorar o Senhor, Deus. A gente vai glorificar o Senhor. Permita Deus trabalhar no teu coração. Tem pessoas aqui hoje que só precisam de um abraço. Só um abraço. Eu vou descer aqui, Deus, e eu quero te dar um abraço. Se você quiser sair do teu lugar e vir aqui na frente me abraçar. Ou então levanta a tua mão, eu vou até você e vou te abraçar. Se for uma mulher, eu vou pedir para a pastora, vem aqui para frente. Se a pessoa vir à frente, você abraça ela. Se for o caso, levanta a sua mão, a pastora vai até você. Se Deus me conduzir a falar alguma coisa, eu vou falar, senão eu só vou te abraçar. Só te abraçar e você vai saber o que você está recebendo da parte do Senhor. Se coloca de pé para a gente adorar a Deus.
santo, Jesus. Tu és santo. Tu és o Deus poderoso. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que é digno de adoração, de louvor, de honra. E nós estamos aqui para honrá-lo, Senhor, para exaltar a Ti. Não há outro igual a Ti, Senhor. Agradecemos o Teu santo nome. Nós adoramos a Ti, Senhor. Pai, obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado, Pai, pela Tua presença, pelo Teu poder manifesto aqui essa noite, Deus. Amado Deus, em nome de Jesus, eu oro, Pai. Continue visitando o coração dos meus irmãos. Continue tocando, Deus. Preenchendo os espaços vazios. Libertando, Pai, de cativeiros. Quebrando as correntes. Amado Deus, em nome de Jesus, como nós declaramos aqui, há poder no Teu nome, há poder para curar, para libertar, para mudar, para transformar, Senhor. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos, é no nome de Jesus Cristo que nós declaramos a cura física, a cura emocional, a cura espiritual desta igreja e dos membros dessa igreja, Senhor. Ó amado Deus, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, Pai, que a Tua igreja, Deus, a Tua igreja, ela avança, Pai. Ela avança, Pai, debaixo da Tua palavra. Ela avança debaixo da Tua vontade. E ela cumpre o Teu propósito, Senhor. Tu és o único. Tu és o suficiente para cada um de nós, Senhor. Sem Ti, Jesus, não há motivos para seguir. Se o Senhor não estiver à frente, não nos deixe ir, Senhor. Se o Senhor não for conosco, Pai, não nos deixe sair do nosso lugar. Mas, amado Deus, em nome de Jesus Cristo, visita os meus irmãos que aqui estão, Pai. Muda, Pai. Muda o que tem que ser mudado. Cura o que tem que ser curado. Transforma o que tem que ser transformado, Deus. E que a Tua vontade, ela seja, Pai, completa na vida dos meus irmãos. A Tua palavra nos ensina que Tu és fiel para completar a obra, terminar aquilo que o Senhor começou. Então, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, toca a mente dos meus irmãos agora. Transforma as nossas mentes, muda as nossas mentes, para que possamos viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade. No nome de Jesus Cristo, Pai, toca o coração desse irmão, Deus. Toca o coração dele, Pai, quebranta, Deus, em nome de Jesus. Amado Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe, Pai, que está sangrando, mas cura agora, toca, Pai, estanca, Pai, esse sangramento. E no nome de Jesus Cristo, Pai, restaura. Eu declaro restauração, restituição, no nome santo de Jesus. Que o Senhor seja honrado e glorificado neste lugar. Aplauda bem forte o Senhor, queridos. Toda honra e glória seja dada ao nome dele. Amados, antes da gente orar para fechar, eu quero te convidar a fazer uma oração, dando um passo de fé, declarando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O primeiro passo sempre é este, de encontro a Ele. Então, queridos, nós declaramos aqui a cura, nós chamamos a presença do Senhor.
Mas não saia daqui sem que Cristo vá com você. Leva Jesus contigo. Leva Jesus com você. E eu quero te convidar a repetir uma oração, aceitando Jesus na sua vida, declarando: Tu és o meu Senhor. Se você crê que Jesus Cristo morreu naquela cruz por você, se você crê que Ele deu a sua vida por amor a você, eu quero te convidar a repetir essa oração, entregando a sua vida a Ele hoje. Para isso, cara, basta você fechar os teus olhos e repetir essa oração comigo e dizer assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu creio que Tu és o Filho de Deus e o Senhor morreu naquela cruz por mim. E essa noite eu declaro: Tu és o Senhor, Tu és o Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por essas vidas. Obrigado, Pai, pela oportunidade de darmos esse passo em Tua direção. Querido Deus, que o Senhor acompanhe cada um aqui. Que o Senhor continue essa obra, Deus. Testifica a Tua vontade, testifica as palavras que os Teus filhos receberam. Amado Deus, é o Senhor quem convence. Então, Pai, convença-os da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir bem forte o Senhor. O Ministério Infantil vai fazer uma surpresa? Glória a Deus.